Boa noite a todos, dando início então a mais uma palestra das nossas segundas-feiras, sempre lembrando de todos com muito carinho, pedindo a Deus e a Jesus por todos os trabalhadores e frequentadores desta casa abençoada. Espero que estejam todos bem, confiantes, buscando desenvolver a fé, realizar a prece, o Evangelho no lar. Lembremos que estamos afastados momentaneamente das atividades presenciais, mas a nossa conexão com Deus, ela é individual. E ela deve permanecer. E muito importante nesse momento estarmos numa sintonia positiva, receptiva. Orai e vigiai, lembremos. Iniciando então com a nossa prece, sempre com muita gratidão a Deus pela oportunidade que temos de estarmos ali ligados de alguma forma em pensamento, nas leituras, gratidão pelo auxílio que com certeza todos nós recebemos, temos a certeza disso e aproveitamos para pedir por todos aqueles que sofrem, por aqueles que passam pelas provações da doença, do desencarne, pelas famílias que estão se separando dos seus entes queridos, que a luz do Teu amor, Senhor, conforte a cada coração e que estejamos num pensamento de confiança, a auxiliar a todos que convivem conosco. Façamos a nossa parte, lembrando que tudo vai passar e que vamos voltar à nossa rotina, nosso aprendizado constante, que é a evolução. Que Deus nos fortaleça e que tenhamos ali um momento de reflexão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Sempre damos início à nossa palestra com um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. E hoje nós vamos ver o capítulo 19. Ele vai falar da fé que transporta montanhas. Ele começa dizendo que a fé é a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nós vamos ler especificamente o item 12, uma mensagem de um espírito protetor, Paris, 1863. Ele fala sobre a fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque nele só viram um chefe de religião. Mas o Cristo
que realizou verdadeiros milagres, mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Os apóstolos, com seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje, em grande parte, explicada e que será completamente compreendida pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? A fé humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar, e essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. O homem de bem que, crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações. Tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda nesse caso se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E por fim, não há más inclinações que com a fé não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que antigamente foram qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Vamos lá, então, refletir sobre esse trecho do Evangelho que nos fala da fé humana e fé divina. Ele inicia fazendo a seguinte colocação: a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação, é a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da vontade ativa. Todos nós somos filhos de Deus, fomos criados simples e ignorantes, temos o potencial divino em nós. E o objetivo durante a nossa evolução, com as diversas reencarnações que já tivemos, estamos tendo, vamos ter muitas outras, é desenvolver esse potencial divino, desenvolver essa fé, esse germe, que está ali no nosso íntimo, no nosso espírito. Então, o nosso dever é buscar a Deus, conhecer o Evangelho de Jesus para ir desenvolvendo esta fé. Isso é um trabalho individual, a conquista de cada um, o tempo que isso vai demorar, depende ali do esforço que eu estou fazendo para buscar a Deus. Infelizmente, a humanidade terrestre, ela atrasou muito isso, porque a maioria se afastou de Deus, não desenvolveu a sua fé, não buscou uma religião, que são os caminhos que nos levam até Deus, que nos fazem compreender e exercitar essa fé. Então, é uma dificuldade do ser humano encarnado nesse momento aqui no planeta Terra. Ele fala também que a fé pode ser humana ou divina, conforme o uso que o homem faz das suas faculdades, e que um homem, mesmo sem ser religioso,
que acredita no seu potencial intelectual para a realização de um empreendimento, aciona sua vontade no uso de todas as suas faculdades, numa entrega de suas energias na realização desse empreendimento. Ele possui a fé humana, que lhe dá certeza da vitória, na sua vontade de querer e poder triunfar. Então é muito importante acreditar em nós mesmos, né? Acreditar que nós temos condição, sim, de desenvolver, de suportar qualquer situação que a vida nos apresenta. É de fundamental importância esse acreditar em nós, que é a fé humana que ele coloca. E se junto tivermos a fé divina, acreditar nesse Deus Pai, soberanamente justo e bom, que está a nos auxiliar e que nos dará a força necessária, a compreensão, a serenidade para que a gente possa desenvolver a nossa fé humana, a nossa potencialidade de superar todas essas dificuldades. Então, o conjunto das duas é o segredo para que a gente possa trilhar a nossa evolução de uma maneira mais proveitosa e tranquila. Porque o homem que acredita em Deus, que acredita na reencarnação, que ele é um espírito eterno, que a morte não existe, que tudo que nós realizarmos vai ficar na nossa bagagem espiritual, ele vai seguir um caminho do bem, ele vai realizar boas ações, ele vai ter a força necessária para a vivência e prática da caridade, da renúncia, da abnegação, da dedicação, do esforço, porque ele sabe que tudo tem uma razão de ser, que tudo vai passar, e vai seguir o principal mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. E ele coloca ali mais para frente que não há más inclinações que com fé não possam ser vencidas. Essa frase é muito importante nós gravarmos em nossos corações, complementando com o que Jesus nos disse, né? Que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Frase de Paulo a princípio, e que tudo é possível para aquele que acredita. Podemos sim vencer todas as dificuldades. Conhece a verdade e a verdade te libertará. Então não há viciação, não há dificuldade que não conseguimos superar. É buscar ali na prece, na leitura do Evangelho, as ferramentas necessárias para combater e vencer as situações que a vida nos apresenta. Lembrando que tudo tem uma razão de ser e que estamos resgatando todo um processo da nossa evolução. Por isso que Jesus nos disse: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Lembram-se dessa passagem tão linda, né? Então, aqui ele nos deixa bem claro que temos que elevar o pensamento em prece e pedir a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos. O nosso pedido sincero, verdadeiro, de coração, vai ser ouvido. E o que for possível a espiritualidade fará para nos ajudar. A fé expressa o nosso sentimento em relação às razões da vida e às nossas relações com Deus. Então, ter fé é identificar dentro de nós algo maior que nós mesmos, algo maior que o nosso mundo. É reconhecermos criatura e Criador. É um germe, como foi falado, que trazemos depositados em nosso íntimo e que compete a cada um de nós fazê-lo desabrochar e crescer pela ação da nossa vontade.
Sem a fé, a vida perde seu sentido mais amplo. O altruísmo, a caridade, a esperança, o desejo de progresso, o bem-estar do próximo, né? Infelizmente, se não tivermos fé em Deus, a fé em nós mesmos, nós vamos dando lugar ali, infelizmente, às satisfações imediatistas, aos prazeres efêmeros, ao egoísmo e ao materialismo. É o que acontece, infelizmente, com a humanidade terrestre nesse momento. Estava acontecendo, né? E com certeza essa situação que nós estamos passando hoje veio como um alerta a todos, para que a gente pare para pensar em como estávamos conduzindo a nossa vida e que isso sirva, né, de instrumento de meditação, de reflexão e que muitos após esse acontecimento possam mudar. Peçamos a Deus que realmente isso aconteça, porque esse é o objetivo. A fé não tem caráter apenas religioso, né? Então ela reflete uma confiança que temos na possibilidade de realizarmos alguma coisa. É um precioso instrumento evolutivo que nos cabe fazer bom uso a fim de cumprirmos nossa missão perante Deus. A fé humana se concentra nos interesses materiais e na satisfação das necessidades terrenas. Ela se manifesta, por exemplo, em todo aquele que se propõe a realizar um empreendimento e nisso concentra todo o seu trabalho e esforço de realizá-lo. E a fé divina está nas coisas espirituais, na vida futura, e a vemos demonstrada naquele homem e mulher de bem que enche de belas e nobres ações a sua existência. No Evangelho nós temos a frase que nos mostra, né, o caminho que devemos seguir. Reconhece-se o verdadeiro espírita ou verdadeiro cristão pelo esforço que ele está fazendo para combater as suas más tendências e se esforçar por ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, esse é a meta, o objetivo que temos que cumprir. Portanto, a fé humana e divina, e conforme apliquemos as nossas capacidades em relação às necessidades terrenas ou aos nossos anseios celestes e futuros. Se todos nós estivermos cientes da força que trazemos em nós mesmos, e se quiséssemos pôr a nossa vontade a serviço dessa força, tenhamos a certeza que seríamos capazes de realizar grandes coisas para o nosso melhoramento e para o melhoramento do nosso próximo, tanto no campo material como no campo espiritual. Tenhamos a compreensão disso, que a fé compreende a força espiritual que se possui, né? Quando se tem fé, confiamos nas leis divinas, no auxílio espiritual dos espíritos protetores, que podem trazer-nos as energias adequadas aos nossos propósitos. Então, coloca a sua vontade de querer a serviço dessa força e pode assim realizar o chamado milagre, né, da nossa transformação moral. Então, um homem rebelde, infeliz, ele pode se tornar-se uma pessoa mais útil a si e aos outros. Os chamados milagres realizados por Jesus e seus apóstolos nada mais eram do que o exercício da fé no uso das suas faculdades espirituais, acionadas pela vontade de querer o bem do próximo, mas assentada na fé do enfermo. Fé essa não virtude mística, mas uma verdadeira força de atração. No tempo de Allan Kardec, Mesmer e o tratamento de doenças através do magnetismo estavam em evidência. Kardec interessou-se e estudou o magnetismo, tornando-se um magnetizador. Quando ele teve acesso aos ensinamentos da doutrina espírita,
estudou e vivenciou a mediunidade e seus efeitos, aí ele compreendeu melhor o processo dessa irradiação fluídica pela vontade, pela fé. O Espiritismo lhe mostrou a diferença entre o magnetizador e o médium curador espírita. Enquanto aquele, o magnetizador, ele confia somente nas suas forças, irradiando o seu próprio fluido sobre o doente, sem se ocupar se há ou não uma providência interessada no caso, o outro começa por elevar sua alma a Deus e a reconhecer que o processo de tratamento cabe aos espíritos que manipulam os fluidos adequados, sendo ele apenas um intermediário de fé e de boas intenções. Entenderam a diferença, Então a espiritualidade atua sobre cada um de nós, ela faz a sua parte, mas tem que ter o desejo daquele que está pedindo. Então, as duas forças são necessárias para que realmente a gente atinja o objetivo das realizações boas. O Espiritismo demonstrando a existência do perispírito, que expande suas energias pela vontade do espírito para fora do corpo, sendo captadas pelo pensamento por pessoas que estejam na mesma faixa vibratória. Então, tudo isso vem esclarecer a influenciação recíproca entre homens e o processo de tratamento e curas através dessas irradiações de energias perispirituais manipuladas por bons espíritos. Então, gente, a fé humana e divina, ela pretende demonstrar que com ela, no reconhecimento das capacidades do espírito e no emprego da vontade no uso dessas forças, o homem pode, a cada existência, realizar muito em favor de si mesmo e dos outros, e ao mesmo tempo em que desenvolve suas faculdades espirituais. Então, muito importante estarmos desenvolvendo essa fé. É o objetivo maior de nossas existências. Então, fica aqui a leitura desse livro tão edificante para todos nós, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos dar continuidade à segunda parte da nossa palestra. Gratidão pela atenção e uma boa noite a todos. Boas noites. Dando continuidade à reunião de hoje, vamos fazer alguns comentários e estudos sobre o Livro dos Espíritos, a questão das leis morais, leis naturais, que estão nas questões 614 seguintes. Caracteres da lei natural. 614. O que se deve entender por lei natural? Resposta: a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer, e ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Questão 615. A lei de Deus é eterna? Resposta: ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus. 616. Deus prescreveu aos homens em uma época o que lhe proibiu em outra? Resposta: Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a mudarem suas leis, porque são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que estabeleceu para toda a eternidade. 617. Que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? Resposta: todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas.
O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as leis e as pratica. Agora eu vou para a questão seguinte, né? É dado ao homem se aprofundar em ambas, quais sejam as leis materiais e as leis morais? Sim, mas uma só existência não é suficiente. E questão 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? A razão que diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Então agora vamos parar um pouquinho, né? O que são leis, né? Leis. Fica muito mais fácil a gente pensar na natureza, as leis sobre a matéria, né? Então, uma das leis que a gente conhece, que estão no conjunto da física, da biologia, da química, uma das leis que a gente conhece é que a toda ação tem uma reação. Toda vez que você provoca uma força, você recebe uma força de mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários. Outra lei da natureza, né? A luz sempre vai em linha reta desde que o meio seja transparente e homogêneo, né? E assim nós temos uma infinidade de leis naturais, leis da natureza, que são constatadas pela ciência. Então a ciência, basicamente, o que ela faz? Ela pesquisa a existência dessas leis nas suas relações de causa e efeito e estabelecem isso que nós conhecemos como ciência, né? Então a ciência estuda a natureza, a matéria e capta, ela descobre as leis que regem essa matéria. É claro que filosoficamente se discute se há uma relação efetiva entre as coisas ou se nós é que forçamos a descobrir as relações. Mas fato é que as leis da natureza é que compõem a ciência, né? Então nós sabemos que um corpo, um gás mais aquecido, ele tem menos densidade, ele tende a subir, o gás mais frio, ele tende a descer. Isso tudo são leis naturais. E que são, obviamente, controladas por Deus, obviamente, porque foi Ele quem as criou e as mantém, né? Ele mantém essas leis e elas são, por serem da natureza, elas valem em qualquer lugar, em qualquer tempo, mantidas as condições. Então, se eu solto um objeto aqui, agora, ele vai cair do mesmo jeito que se eu soltasse esse objeto há 1000 anos, mantidas as mesmas condições, como se eu soltar esse objeto no Paquistão ou em Brasília. Eles vão cair do mesmo jeito, porque é uma lei que vale para todos os lugares, em qualquer tempo. Então Deus as mantém, né? As leis que estabelecem a harmonia dos corpos, dos planetas, das reações químicas, as associações da matéria. E essa linguagem com que ele mantém essas leis, podemos até dizer que são essas funções matemáticas, né? Então, via de regra, o que se busca na hora de estudar um fenômeno natural é descobrir qual é a sua relação, qual é o seu modelo matemático, qual é a função que rege aquele fenômeno. Então, muitos colocam que a matemática é a linguagem de Deus para estabelecer e manter as suas leis sobre a matéria. É uma interpretação, né? É um conceito. Então Deus controla a matéria através das leis físicas que se representam por funções matemáticas, né? E que, para nós é muito claro, né? Elas valem em qualquer tempo e em qualquer lugar. Bom, dito que existem leis que regem a natureza, né? A grande pergunta existem leis que regem o comportamento dos homens, né?
Existem leis que atuam não mais na matéria que responde incondicionalmente à vontade de Deus, não, mas existem leis que regem os sentidos, as emoções e as deliberações dos homens, né? Em outras palavras, quando se fala em lei moral, uma coisa é lei natural vinculada à matéria, porque a matéria é o que é, ela não decide, ela não tem escolha, ela não tem opção, ela não tem alternativa. Cada um na natureza exerce um papel, quer seja a fauna, a flora, a matéria, o vento, a chuva. Isso são regidos por leis naturais, né, que não deliberam, não tem opção. Acontece, toda ação tem uma reação e só cabe aquela reação. Por outro lado, o homem não. O homem ele tem a liberdade de escolha e aí ele pode estabelecer decisões, caminhos diferentes, né? E da mesma forma, aí já não existe um determinismo, porque ele tem a sua escolha. E pergunta-se, né? Existem leis morais divinas? Por que leis morais? Leis morais humanas certamente existem, porque nós vamos criando os conceitos que vão ajudando a gente a tomar decisões, né? Agora, existem leis divinas, morais? Quando a gente assim coloca, né, significa que estamos admitindo que Deus tem vontades, né? Que Deus também delibera, que Deus não é uma resposta mecânica a tudo, também decide, né? E a decisão dele interfere na decisão do homem? Como é que é essa relação? Essa relação é que chamamos de leis morais divinas. Que são leis morais divinas? Deus tem uma vontade, uma deliberação, uma proposta, né, que não é tão imposta como é imposta na natureza. Por quê? Porque parte dessa decisão ele delegou aos seus filhos, que também podem deliberar. Então, se eles podem deliberar, existe um diálogo, existe uma conversa, existe uma troca entre a vontade de Deus e a vontade do homem a cada segundo, né? A cada segundo, porque nós tomamos decisões a cada segundo. E se Deus tem essas orientações morais, e nós temos as nossas vontades que influenciam as nossas decisões, no fundo, morais também, é uma dinâmica constante entre essas duas vontades, né? Então vamos continuar um pouquinho para dar um pouco mais de subsídio no que nós estamos falando. Conhecimento da lei natural. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? Resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Aí, comentário de Kardec. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, visto que a cada nova existência sua inteligência está mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo devesse cumprir para ele numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem cada dia no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que tivessem dependido deles se esclarecerem? Pergunta 620. A alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a sua encarnação? Resposta: ele a compreende segundo o grau de perfeição que alcançou e conserva intuitivamente a lembrança após a união com o corpo. Mas os maus instintos do homem fazem-na esquecer. E agora vem a pergunta que vale 1 milhão
1 milhão de bônus horas. Pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Então, a lei moral divina está na nossa consciência, enquanto que a lei material está no ar, vamos assim dizer, né? As funções matemáticas, elas estão no ar e regendo a matéria. As leis morais dos homens estão na própria consciência. E aí comenta Kardec: posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Essa é uma outra pergunta. Resposta: ele a esquecer e menosprezar. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então ela está na consciência, mas há que ser aflorada, refletida, meditada, né? Conhecida. Pergunta 622. Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? Resposta: sim, certamente, em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Eu vou pular uma questão. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Resposta: o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Aí a pergunta 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Então, vamos voltando. Deus controla a natureza sem precisar do homem, né? Ele tem suas leis físicas, matemáticas, químicas, biológicas que regem toda a natureza. Agora, como é que ele vai passar essa lei moral para nós? Bom, já está na nossa consciência. Mas como é que eu vou aflorar isso? Através desses que nos estimulam a revelá-la, né? E a pergunta é: quem é esse guia e modelo? Resposta: vede Jesus, né? Então, quem é Jesus para nós? Jesus é aquele que trouxe expressamente as leis morais divinas, né? De uma forma mais ampla, de uma forma mais completa. E aí o comentário de Kardec. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes a extraviaram por meio de falsos princípios, foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os mundos, dominar os homens. Pois bem, Jesus é tido como mestre, né? Como aquele que trouxe justamente essas leis morais que aparentemente só eram possíveis pela criação do homem, dizendo que Deus, por ser sapiência, ser razão, ele também delibera, ele também tem vontade. E a vontade dele estabelece uma bússola que são essas leis morais, né? E como mestre, ele trouxe uma lição, né? Todo professor sabe que a primeira coisa para a gente estabelecer algum tipo de aula, né? Algum tipo de ensino, você tem que conhecer quem são os alunos, né? Em que posição eles estão, para poder receber aquilo que se vai passar, né? E Jesus é tido como mestre, ou seja, é o grande
orientador, né? E encontramos na humanidade homens completamente ignorantes, até homens sábios, inteligentes, muito inteligentes. Nós temos na Terra pessoas que habitam certos lugares em alguns tempos, e hoje o homem plenamente instruído das coisas da matéria, né? Através da ciência e até da filosofia. E Jesus, como mestre, ele deu uma lição não só para aqueles homens naquele lugar e naquela época. Ele deu para toda a humanidade, em qualquer lugar e em qualquer tempo. E para cada uma resposta. Então, se para as pessoas mais sofredoras ele trouxe as bem-aventuranças, né? Que atendeu e atende a necessidade da grande maioria da população da Terra, né? Por outro lado, ele também trouxe a resposta para os sábios, né? Para os inteligentes da razão, os estudiosos da razão, né? E hoje, né, há praticamente um século e meio, né, a humanidade ela vive sem Deus, né? De uma forma até explícita, né? Que o homem aprendeu a viver sem Deus, né? Por quê? Porque ele não tem que ficar correndo atrás de utopias, de ideias, porque isso ele fez ao longo de toda a humanidade e perdeu tempo, né? Então foram as guerras santas, os movimentos políticos. Então os pensadores mais pós-modernos, que foram absorvidos por todos que estudam, leem, né? Não, você tem que viver as coisas da vida, né? Daquilo que você tem certeza, a supervalorização da vida, do momento, do que existe aqui, do que é real, né? E é por isso que nós hoje vivemos um mundo sem grandes valores morais, né? As pessoas fazem aquilo que lhe seja mais conveniente no instante. Por quê? Porque há uma supervalorização do instante da vida, das coisas da vida. Essas palavras são comuns aí na academia, né? Pois bem, e Jesus também deu uma lição para eles naquela época, né? Por quê? Porque ele falou, olha, o mais importante não é a vida. Não é a vida, né? Todos acham que é a vida, mas não é a vida, não é o momento. Como que você sabe disso? Como que você prova isso? Dando a própria vida. Quando Jesus se deixou sacrificar, né, o que ele está dando de lição para os grandes sábios de hoje é exatamente isso, que a vida ela é importante, mas ela não é a mais importante. E como é que ele provou isso? Dando a própria vida, como um grande mestre, o grande mestre, que ensina a todos aquilo que precisa ser aprendido. Pois bem, vamos então, né, tem a referência aí do livro para que a gente possa continuar estudando, e vamos encerrar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Porque teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Boa semana e até a próxima segunda.